Oi, pessoal, dá uma olhada nesse exercício aqui de raciocínio lógico. Apenas um está mentindo. Quem é o criminoso? Aqui o João diz: Carlos é o criminoso. Pedro diz: Eu não sou o criminoso. Carlos diz: Paulo é o criminoso. E o Paulo diz: Carlos está mentindo. Bom, esse aqui é basicamente um raciocínio um exercício de raciocínio lógico, né? E aqui ele está pedindo para a gente descobrir quem é o criminoso a partir dessas informações que a gente tem, sabendo que apenas um indivíduo está mentindo, né? Então, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve que ajuda demais o crescimento do canal, né? Já compartilha o vídeo aí também com seus amigos. E a primeira coisa que a gente vai pensar aqui vai ser, a gente vai dar uma rápida olhada aqui nessas informações que cada um tá dando pra gente. E de cara, o que a gente pode perceber? Aqui na afirmação do João, o que ele tá falando? Ele tá falando que Carlos é o criminoso. Só que na própria afirmação aqui do Carlos também, ele tá dizendo que Paulo é o criminoso. Então aqui a gente vai ter duas pessoas, né? Que é o João e o Carlos, que estão afirmando quem é o criminoso, né? Estão afirmando de pessoas diferentes. Se a gente só vai ter um criminoso, né? E o João e o Carlos ambos estão afirmando quem é o criminoso e eles estão falando que são pessoas diferentes, a gente pode considerar que um deles está mentindo, né? Não tem como ter dois criminosos ou duas pessoas falando mentiras, né? Então um deles está mentindo e isso a gente já pode garantir, já pode ter certeza, né? Então o que a gente vai pensar? Se apenas uma pessoa pode estar mentindo, a gente vai considerar primeiro que o João está mentindo e vai ver se dá certo, e depois a gente vai considerar que o Carlos está mentindo para ver se dá certo, e assim a gente consegue descobrir quem está mentindo, e com isso a gente descobre já quem é o criminoso a partir das informações. Então já vamos começar aqui. Aqui a gente pode considerar que o João, se o João estivesse mentindo, o que seria? Aqui ele está falando que Carlos é o criminoso. Se a gente for considerar que ele está mentindo, o Carlos não pode ser o criminoso. Então a gente vai ter que considerar aqui que Carlos não é o criminoso, né? E João está mentindo, já que João está mentindo, ninguém mais pode estar mentindo nessa hipótese que a gente está criando. O Pedro diz aqui: Eu não sou o criminoso, tudo bem, ele pode estar falando a verdade. Pedro não vai ser o criminoso, então, já que ele tem que estar falando a verdade, né? Quem está mentindo nessa situação é o João, então Pedro vai estar falando a verdade. Então ele aqui não é o criminoso. Carlos aqui ele vai falar que Paulo é o criminoso. O Carlos ele vai ter que estar falando a verdade, porque quem é o mentiroso nessa situação é o João. Então Paulo vai ter que ser o criminoso. Só que o Paulo, o que ele está falando? Ele está falando que o Carlos está mentindo. E se o Carlos está mentindo, o João não poderia estar mentindo, né? Porque não tem como ter duas pessoas mentindo, já que o exercício fala que só tem uma pessoa mentindo. Então a gente já pode considerar aqui que não tem como o João estar mentindo, né? Não tem como a gente considerar essa hipótese, porque senão a gente teria uma contradição aqui em que duas pessoas estariam estar mentindo, né? E isso não pode acontecer, como o exercício aqui já diz, que apenas uma pessoa mente, né? Então, já que o João não pode estar mentindo, a gente vai ter que levar para a nossa segunda hipótese, que é que se o Carlos estivesse mentindo. Então já vamos considerar aqui, se o Carlos está mentindo e ele está falando que Paulo é o criminoso, o Paulo não pode ser o criminoso, né? O Paulo não vai poder ser o criminoso, então a gente já pode eliminar essa hipótese. O que o Paulo diz? O Paulo diz que o Carlos está mentindo. Sim, isso aqui nessa hipótese é verdade, então a gente já pode considerar a afirmação de Paulo como uma verdade, que o Carlos realmente está mentindo, né? Que é o que a gente está considerando. A afirmação de Pedro aqui, eu não sou o criminoso. Tudo bem, pode ser verdade, né? Pedro não seria mesmo criminoso. E o João aqui, ele tá falando que Carlos é o criminoso, né? Isso aqui também pode ser uma verdade, né? A gente também pode encarar isso como verdade porque nem tem nenhuma outra afirmação que diz que isso é mentira, né? Porque olha o que o Carlos está afirmando. Ele está afirmando que Paulo é o criminoso. Só que Paulo não pode ser o criminoso, porque o Carlos está mentindo. O Pedro, ele disse que ele não é o criminoso, então ele realmente não pode ser o criminoso, porque ele tem que estar falando a verdade. E João diz que o Carlos é o criminoso. Então, como ele também tem que estar falando a verdade, Carlos realmente vai ter que ser o criminoso e não tem nenhuma outra afirmação que vai contradizer isso, né? Então a gente já pode afirmar aqui que a nossa resposta aqui vai ser que o Carlos é o criminoso. E esse aqui vai ser a nossa solução, né? Bom, esse aqui ele é um exercício de raciocínio lógico, né? Ele é um pouquinho complicado no começo, mas a gente tem que ir fazendo essas relações de lógica que no final a gente consegue resolver esse exercício, né? Então já deixa o seu like, se inscreve que ajuda demais o canal se você gostou do vídeo. E também compartilhe o vídeo aí com seus amigos que vai, ajuda demais o crescimento do canal. E até o próximo vídeo.